Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Meu nome é Carlos. O imaginário coletivo é uma arma poderosa nas mãos dos seus governantes. Ou seja, você hoje tem um imaginário e nem percebe. Eu falo muito sobre o imaginário inverso, ou seja, sobre a imaginação inversa. Nós temos hoje uma imaginação que, na verdade, ela mais atrapalha a sua vida do que realmente ajuda. O seu imaginário, na verdade, busca alterar a sua realidade, ou seja, trazer uma compensação psicológica. É aquela pessoa que te fecha no trânsito e você fica imaginando que você está socando ela. E esse imaginário, nós temos o hábito e o condicionamento de estar fazendo. Então a gente imagina isso, a gente imagina que um dia vai dar a volta por cima, então a gente imagina tudo errado. E hoje eu quero falar um pouco com vocês, um pouco mais a sério sobre isso, para desvendar um pouco de todas essas narrativas que são impostas hoje na sociedade e que na verdade trazem mais prejuízo à sua vida do que verdadeiramente ajuda você. O imaginário, ele está produzindo justamente aquilo que você é, e dentro desse imaginário existem vários mitos, vários arquétipos, várias pequenas narrativas que estão aí, dentro de você. Você pode pensar assim, isso que o Carlos está falando não tem nada a ver, esse imaginário. Não, acontece que esse imaginário ele já existe em você, ele está aí. E qualquer coisa que você venha a imaginar hoje sobre a sociedade, sobre pessoas, está deturpado. Todo imaginário que você possa ter sobre uma ideia espiritual está deturpado com ideologias. Ou seja, você nem percebeu, à medida que você foi crescendo, já existiam mentes pensantes, mentes que queriam realmente que você pensasse exatamente como eles desejavam. E isso, nós temos que agora, entendendo o poder dessas narrativas, estar modificando isso na nossa vida. Estar trazendo uma nova possibilidade de que a gente possa enxergar de uma maneira diferente tudo que está à nossa volta. Veja, seria mais ou menos assim. Você acha que contos de fadas são coisas para crianças? Realmente? Ou hoje o conto de fadas, na verdade, é para um adulto entender o mundo que está à sua volta? De certa forma, a maldade, a influência do mal, ainda se encontra exatamente da mesma maneira que sempre foi. Você tem que entender o seguinte, quando você cresce e defronta com a realidade, você já descobre que o mundo não te amacia, o mundo não te dá massagem. Às vezes você tem um momento de alívio, alguma coisa assim, mas no contexto geral, você tem que lutar, acordar, você não pode fazer o que você quer, você tem que acordar, levantar, ir à luta, batalhar, trabalhar. E às vezes isso não é fácil. Eu sei muito bem do que você está falando, porque eu também passo por isso. Quem não quer ganhar o mundo, a liberdade das ideias, o mundo criativo, mas você vê que rapidamente você é ceifado. Se você falar para alguém exatamente quais são os seus objetivos, seus desejos, essa pessoa vai rir e falar, olha, cai na real, entende? Mas o imaginário da pessoa foi dilacerado. Ou seja, esse imaginário que é para produzir justamente essa criatividade na sua vida, isso foi destruído, isso foi modificado, isso foi como aquele vidro, foi arranhado e quer que você olhe por aquela lente e não quer que você tire aquilo, porque enquanto você olha, se diz, o mundo é embaçado, o mundo é isso, o mundo é aquilo. Não, o mundo é o que nós estamos fazendo dele, o que nós estamos construindo dele, e às vezes a vida parece que tem um buraco embaixo oculto e que você nunca sabe quando aquilo vai desabar, né? Hoje na sociedade a gente vê falar muito de guerra, e a gente vê que o mundo vai não sei o que, gera-se uma estrutura de medo, um imaginário de medo, e você fica de certa maneira paralisado. Porque na verdade o que você faz de diferente para mudar a sua vida? Nada, a vida exatamente vai continuar do mesmo jeito, você vai ceder e vai viver da mesma maneira que você sempre viveu. Ou seja, o imaginário ele te domina e você não percebe. E nós precisamos, para quebrar esse imaginário, nós precisamos de boas leituras, de bons vídeos, bons documentários, porque até mesmo filmes hoje invocam esse imaginário destrutivo.
Aliás, hoje você vai mais ver esse imaginário materialista, por exemplo, predominando. Assista um filme, por exemplo, um filme americano, né, feito por Hollywood hoje, e vê o que ele tenta te passar como ideia, como conceito, como os valores morais. Tenta imaginar para você ver. Você vai ver muita ação, muita explosão, muitos efeitos especiais, mais parecendo esses videogames da molecada, mas os conceitos morais, filosóficos, de elevação, que você sai do cinema e de repente você percebe que você está se sentindo uma pessoa melhor, uma pessoa mais produtiva, que a sua vida vai melhorar, a partir daquela esperança de que sua vida vai melhorar. Poucos são esses filmes. Eu e a Luciana, a gente gosta muito de assistir cinema estrangeiro justamente por isso. Eu assisto filme espanhol, filme turco, filme argentino, de várias nações. Por quê? Cada cinema traz um enfoque imaginário diferente. E esse diferente me traz uma riqueza pessoal, me traz uma esperança. Porque na verdade, hoje, se você for pensar bem o que é o sistema, o que são as pessoas, cara, eu nem viria aqui gravar um vídeo. Não perderia nem o meu tempo se a minha preocupação não fosse modificar e causar um impacto diferente no seu jeito de pensar, na forma com que você imagina a vida. Porque eu tenho certeza que por mais que você ache que você tenha esperança, que você tenha positividade, o teu imaginário está caminhando numa direção totalmente errada. E está na hora da gente despertar os mitos, as narrativas corretas, para que isso realmente aconteça de um jeito que traga essa diferença para a sua vida e para as pessoas que estão à sua volta. Voltar, o que eu sempre digo, a ser aquela pessoa mágica, aquela pessoa que empolga quem está à volta, que consegue fazer as crianças dar risada, que tem um truque de mágica, ou seja, uma criança apareceu, você faz um truque de mágica, entendeu? Fazendo ela ter a imaginação de que o oculto existe, que algo favorável pode acontecer sempre. Mas hoje as pessoas têm o que em suas mentes? Sempre a possibilidade negativa, sempre a estrutura negativa. E o código mágico dos alquimistas diz que você daí tem que destravar esse aspecto criativo. Se você não destravar esse aspecto criativo, nada que você queira fazer vai realmente sair como você, essência, quer. Vai sair como os outros querem que saiam, como as pessoas que estão à sua volta querem que aconteça. Eles querem deixar o mundo exatamente como ele está. E esse caos que já existe não nos pertence mais. Eu me nego a seguir as velhas ordens sociais. Eu já falei essa frase para vocês, é um mantra, e eu quero que vocês falem sempre essa frase. Eu me nego a seguir as velhas ordens sociais. O que eu preciso agora é criar algo e ideias muito mais criativas, relevantes para mim, para os meus irmãos, para a minha família, para que nós possamos viver realmente com as asas da liberdade, livres no nosso conceito imaginário, no nosso conceito de imaginação. Para isso, é lógico, temos que parar essa imaginação inversa, de ficar imaginando besteira, bobeira, e criar imaginações que realmente são construídas por nossa mente e os nossos anseios. O que surgir dentro daquilo, que eu chamo até de... Algumas pessoas vão falar assim, né, que é o déjà vu, né? São aquelas aparições espontâneas dentro da meditação, arquétipos espontâneos. Isso já traz um outro simbolismo e outro significado que você pode correr atrás para saber. Vamos supor, se eu estou imaginando um castelo, eu imagino um grande castelo e eu estou entrando nesse castelo, e de repente eu vejo do lado direito uma coisa e outra que eu não materializei com minha imaginação ativa, foi espontâneo. Muitas vezes isso pode ser você acessando o campo acástico e trazendo uma bagagem de conhecimento para você. Pode ser outras entidades espirituais colocando mensagens através desse imaginário para você, mas você tem que construir um deletério, uma imagem em sua mente. E essa imagem tem que ser construída. Ela não pode ser aquela imagem mental, porque é como se o cérebro estivesse numa simbiose. Ele produz algo que o relaxa, ele produz algo que te mantém cativo, parado, e assim você fica. Não é assim? As redes sociais trabalham com isso. Você fica ali, ó, para cima,
Nunca há um contentamento, nunca vai te deixar contente, porque tem que faltar alguma coisinha para que você continue. Lógico que ali vem uma propaganda, ali vem alguma coisa, ou seja, ninguém faz nada de graça. Ou ali vai coletar como é o seu perfil e vai vender seu perfil hoje para outras empresas que querem saber como você pensa. Por que querem saber como você pensa? Querem saber o que você carrega de imaginário. Será que você está no coletivo? Se for o coletivo, fica fácil para eles. Agora, você que está fora desse coletivo, quase sempre você vence essas tramas, esses envolvimentos que a maioria cai, mas você não cai nessas possibilidades. Então, quando você for estudar hoje, ler seja a Bíblia, seja um conto de fadas, seja alguns livros importantes, você vai entender que esses livros vão produzir em você. O livro tem que trazer, de novo, aquele resgate da confiança. Primeiro passo. Se uma leitura está trazendo esse convite ao melhor, ótimo. Alguns livros trazem realmente indagações profundas. Também é interessante. Mas essas indagações, elas têm seu limite, ou seja, elas em determinado momento elas têm que parar. Porque se você não produzir e ficar só na indagação, você vai... Eu fiz um vídeo há um tempo atrás aqui, né? 10 etapas místicas, né? E você vai ver que no começo você é buscador mesmo. Mas chega uma hora que você é um realizador de tarefas. Você quer fazê-las, você quer fazer acontecer. E isso é a minha tese. Porque se você coloca um símbolo forte, e ele significa isso, e nós podemos conversar em símbolos, você vai chegar em certos lugares e você vai ver, muitas vezes você viajando para outra cidade, você vai ver símbolos que você vai falar, posso bater nessa porta aqui. Por quê? Porque você vai reconhecer aquele símbolo, porque é um símbolo de quem estuda tudo isso que nós estamos falando aqui. São símbolos que vão trazer, essas pessoas colocam símbolos em locais específicos da cidade, e você entrando, você vai olhar e você vai saber, puxa, posso contar aqui que tem alguém que tem esse poder, né? Essa força de vontade pessoal. Ali está visível, mas para quem é comum, para quem é do mundo, para quem está nesse coletivo, é impossível você ver. Por exemplo, todos os alquimistas têm símbolos específicos indicando que eles estão na cidade, indicando onde que ele mora, e para quem é desse setor, dessa ideia, isso existe. Aí você fala assim, nossa, meu imaginário jamais pensou que isso pudesse acontecer. Exatamente. Quando a gente fala alguma coisa que nesse imaginário você abre a sua mente, você descobre que há outras pessoas que são muito bacanas, pessoas que são produtivas, que estão produzindo bem, que estão fazendo de tudo para que as coisas dê certo para a sua vida, para a das outras pessoas à sua volta, você vai entender o que eu estou falando. Então, seja aonde for que você vá, você vai saber interpretar aquilo. Se você necessitar, você encontra aquela pessoa. Se não, tudo bem. Você sabe que ela está fazendo a parte dela e você vai fazer a sua. Ou seja, você vai continuar na mesma pegada. E aí, não vai ser surpresa nenhuma que as pessoas vão querer estar na sua companhia, vão querer estar com esse avô, com esse pai, sabe? Aquela mãe matriarca, ela, em vez de ficar reclamando da vida, em vez de ver que está dando errado, ela vai tentar fazer o quê? Cada vez um bolo melhor, um cookies melhor, sabe? Ela vai, de alguma maneira, do jeito dentro das tarefas dela, cativar pessoas. Porque tem um estudo que diz assim, e esse estudo foi feito e que pegou pessoas do primeiro a 70 anos. Esse estudo demorou quase 100 anos. Acho que foi por Harvard. Foi Harvard. Eu não vou lembrar qual faculdade americana. Mas estudou pessoas a vida inteira. E perguntaram para ela o que era mais significativo na vida dessas pessoas, quais eram os momentos mais importantes. E elas falaram, os momentos mais importantes foram os momentos que tiveram relações, tiveram envolvimento com pessoas especiais, com pessoas interessantes. Olha só, numa vida inteira o que valeu a pena foi estar com pessoas especiais. O problema hoje qual que é? Qual que é o problema hoje? Não existe. Tem muito poucas pessoas especiais, sabe? Poucas pessoas que realmente nos envolvem, nos estimula a ser quem a gente é. Ou seja, essas pessoas especiais são aquelas que geralmente você é o que você é.
Você não é uma imagem, o ego, você não está ali tentando se posicionar, perdendo um tempo de posicionamento. Não, você é uma pessoa exatamente como você é, autêntica. Então por isso que eu falo, seja autêntico nesse imaginário seu. Não deixe que o imaginário destrua você. Pelo contrário, o imaginário tem que construir a sua personalidade. E lembre-se, a ideia é que, se nós estamos falando que bons relacionamentos salvam uma vida inteira, qual é o relacionamento que você proporciona para as pessoas à sua volta? Né? O que você proporciona de experiência para as pessoas? Lógico, a gente não é perfeito e nem vai querer que do dia para a noite isso modifique. Uma vida inteira foi feita assim, agora vai querer que num pequeno espaço de tempo você mude, você se transforme. Não vai rolar isso. Não é tão rápido assim, sabe? Eu sinto que é um processo, é um caminho e que eu convido você a segui-lo. Eu convido você a ser essa pessoa mágica na vida das outras pessoas. Ou pelo menos tentar. Começar a tentar, sabe? Comece a ler bons livros, comece a ler bons documentários, procure desenvolver truques e ideias, ou seja, eu chamo isso de segredos mágicos, né? Você desenvolve coisas pequenas assim que as pessoas falam, o que é isso? Aí você fala, isso é para isso, para fazer isso. A pessoa, nossa, que diferente. Você pensa que não, mas aquilo destravou nela um momento assim que ela ficou assim, meio aéreo, tipo... E esse pequeno momento que a pessoa está mais leve e aéreo, ela deu uma elevada de pensamento. É o momento que você está leve. Muitas vezes a gente fica assim quando vê uma coisa interessante. Interessante. Você não sabe o que pensar ainda, o que imaginar, mas aquilo já te deixou meio leve. E você não percebeu como foi bom aquilo. E é assim que eu acredito que as coisas devam ser, que você deva procurar ser. Nesse momento eu quero assim, de coração, já nesse ponto do vídeo, agradecer a todos vocês aí que comentam. Eu sei que são poucos, né, os que fazem os comentários, mas através dos comentários eu acabo conhecendo um pouco mais de vocês. Os membros comentam mais, né? Quero agradecer os membros aí do canal que têm colaborado. Isso nos ajuda a avançar em temas, livros, equipamento. Eu tenho meu trabalho, então eu procuro dedicar um tempo da minha folga para estar aqui com vocês, justamente para ter esse trabalho de evolução pessoal. Vocês me ajudam porque quando eu faço esse vídeo eu acabo evoluindo, organizando esses pensamentos, que são muitos, mas que eu acredito que possam ser úteis na sua vida, né? Então eu agradeço toda a presença de vocês que estão sempre aqui, com esse carinho, com esses comentários maravilhosos, tá? E vou encerrando por aqui. A ideia é sempre despertar um pouco mais, né, leiam esses contos de fadas com outro olhar, sabe? Leia a Bíblia como se fossem metáforas, simbolismos, significados, códigos. Não leia a coisa de modo literal, de que seja exatamente como está escrito ali, sabe? Mas deixe se imaginar naquele meio. Se for para você imaginar sendo um daqueles papéis, ótimo. Isso é interessante. Estar dentro daquela narrativa como se fosse um dos personagens. Mas se pergunte sempre, por que neste conto de fada eu escolhi este personagem? Isso vai te ajudar a se conhecer um pouco mais como pessoa. Quando você escolhe um personagem, você fala, por que naquele grupo você escolheu aquele e não o outro? Né? E se você conversar com um amigo ou com uma amiga, ele vai ter escolhido o outro. Mas ali, quando ele fala isso, vai falar um pouco mais sobre aquela pessoa. Quer se conhecer um pouco mais? Ao entrar num conto de fada, numa história, seja bíblica, seja ela qual for, veja qual que te provoca mais. E você vai perceber que aquilo traz algo de importante para você. Caminhão, do lado da rua aqui. Então o personagem escolhido por você, existe uma identificação imaginária. Então essa identificação imaginária, ela é muito importante quando se trata de você descobrir nuances de sua personalidade. E você vai descobrir. Eu fiquei muito encantado quando eu li a história no Mahabharata, né?
que tem um conflito entre dois arqueiros, né? Arjuna e Kanva. E Karna, desculpa. Kanva é outra coisa. Karna. Arjuna e Karna eram dois arqueiros. Os dois queriam ser os melhores arqueiros do mundo. Porém, Arjuna era o arqueiro virtuoso. Ele era o melhor do mundo, mas não se dedicava a ser o melhor do mundo. Ele tentava apenas fazer suas atividades. Mas Karna queria realmente ser o melhor. E ele fazia questão de ultrapassar. E Arjuna não. Então um carregava a virtude do desprendimento e o outro a compensação psicológica para vencer o mundo, da forma como que ele era. E isso fez sofrer muito. Então na história você pode escolher, às vezes, qual arqueiro escolher. Que arqueiro é você? Que arqueiro você está? Você está buscando a virtude? Ou você ainda está em conflito com o mundo, como o próprio Karna era, um arqueiro que tinha um conflito com as ordens sociais, com as questões sociais. E Arjuna não, ele apenas se motivava constantemente a atirar cada vez mais seu arco e treinar e continuar evoluindo como pessoa. Ele não perdia tempo mais debatendo essas questões sociais. Mas Karna não, Karna continuava. Apesar de ser tão, os dois tinham poderes iguais. Então qual dos dois é você ainda? Então assim, quando você se estabelece na história como um dos personagens, você fala assim, opa, quais as nuances desse personagem? Nossa, ele é tão conflitante consigo mesmo. Talvez traga para você que você tem esse conflito pessoal com você mesma ou com você mesmo. Mas isso é importante. É importante você definir e crescer como pessoa. E as histórias estão aí para nos ensinar. Aprenda isso e você aprenderá um dos grandes significados da vida. Ok? Serenidade profunda em seu coração. Eu me torno você.